Boa noite, gente. Hoje é a nossa última aula de conteúdo. Na próxima vai ser só o resumo. Talvez eu adicione mais algumas coisas que eu não consegui colocar tudo nessa aula. Mas vamos lá. Vamos que tem muito conteúdo. Porque nós vamos falar só de coisinhas simples, né? Eita, nem coloquei o resumo aqui na frente. Mas então, a gente vai falar sobre o aquecimento global, sobre impactos ambientais, poluição, chuva ácida e como combater esses males, né? Começando com o aquecimento global, que assim todo mundo ouve falar muitas coisas sobre ele, né? Porque é meio que a nossa maior ameaça a longo prazo para a humanidade, que a gente sabe, né? Talvez tenha uma outra, mas o que é o aquecimento global, né? Todo mundo tem uma ideia do que é, né? Não é possível que você tá aqui e você não faz a menor ideia do que seja. É um agravamento do efeito estufa, que a gente já tem naturalmente. A Terra, ela tem um efeito estufa, que tem a Terra aqui, o Sol, ele manda os raios solares daqui, e mesmo assim, a outra parte da Terra continua relativamente quente. Por quê? Porque os raios solares ficam refletindo pela atmosfera, e a atmosfera mantém a Terra quentinha. Os dois lados da Terra. Inclusive à noite, que é um pouco mais fria, mas mesmo assim, né, ainda tem o calor. E você percebe uma coisa: quando tem uma amplitude térmica muito grande, por exemplo, em desertos que tem uma temperatura altíssima de dia e baixíssima de noite, é porque tem pouca umidade. Exatamente. Um dos gases do efeito estufa mais importantes que existem é a água. Ah, mas então quer dizer que o efeito global ele não tem nada a ver com o ser humano, porque a gente não produz quase nada de água? Não, não diretamente. Só que com a produção de outros gases de efeito estufa, a gente aumenta a temperatura da Terra um pouquinho e isso faz mais água evaporar e essa água vai esquentar mais ainda o planeta. Então é um efeito em cadeia, né? Ele se retroalimenta. Enfim, é uma intensificação artificial do efeito estufa. Artificial é tudo que é composto por tudo que é feito por seres humanos. E aqui, é a radiação infravermelha do Sol, que tem os principais gases do efeito estufa, que são o vapor d'água, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, halogenados e esqueci qual é o nome desse. N2O, esqueci qual é o nome real dele. Então, o principal órgão responsável pela análise e divulgação dos dados relacionados ao aquecimento global é o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Você já deve ter ouvido falar dele também. O reconhecimento desse fenômeno é reconhecido pela ONU. Nossa, deu um pleonasmo aí, cacofonia. E existem métodos para tentar combater as emissões desses gases por parte de 192 países, né, que pertencem às Nações Unidas. E um desses compromissos foi o Protocolo de Kyoto, que é feito em 1997. Começou foi um protocolo muito famoso. Entrou em vigor em 2005. Em 2015 ele já tinha expirado. Mas assim, ainda continuam tendo outros protocolos, né, outras formas de combater, outras medidas. E vamos lá. Aqui os gases do efeito estufa. A maior parte é a água, vapor d'água, mas tirando ela, os gases que nós influenciamos diretamente é o CO2, que é produzido pelos combustíveis fósseis, deflorestamento, deflorestação, né, o desmatamento, e alterações no uso do solo. Porque o... quando você acaba com uma mata gigante de floresta, você está condenando aquele local a parar de produzir oxigênio e captar gás carbônico. Você está matando as plantas, essencialmente, né? E você está impedindo também a biodiversidade lá.
Mas as plantas terrestres, elas fazem pouco, assim, só uma pequena parte do oxigênio da Terra. Só que elas consomem muito gás carbônico. E é muito mesmo. Porque as árvores, a maior parte delas é carbono. E esse carbono elas pegam do ar. As árvores, elas, toda aquela massa que elas têm, a maioria ela pegou da respiração dela. Então imagina você acabando com isso e impedindo outras árvores de crescerem, né? Porque geralmente a planta não vai. Geralmente quando acontece um desmatamento assim generalizado, eles não vão plantar árvores, não vão fazer as plantas crescerem de volta. Às vezes até corre a desertificação, né? Parou de crescer planta lá. O CH4, que é o metano, é, é responsável pela. É o terceiro gás mais importante no efeito estufa. E a produção e o consumo de energia, incluindo biomassa, atividades agrícolas e aterros sanitários e águas residuais, são as formas de produzi-lo. Muitas pessoas ouvem falar deles sobre os gases que as vacas fazem, né? Não é só vaca, né? Todos os seres vivos fazem, ou pelo menos a maioria, produzem metano com isso. Só que qual o problema da vaca? Os animais, assim, se você pegar todos os mamíferos que existem na Terra, eles vão ter uma massa tal. A quantidade de vaca, porco, galinha, todos esses animais de criação é tipo 10 vezes maior do que todos os animais, os mamíferos e aves selvagens que existem. Então a gente aumentou a quantidade de animais num número absurdo. E esses animais fazem impactos ambientais. Outro gás de efeito estufa, o NO2, ele é muito mais potente do que todos os outros que eu falei. Ele é mais potente que o metano, mais potente que o gás carbônico. Só que ele tem bem menos quantidade, por sorte. E além de, assim, eles são criados por uso de fertilizantes químicos, produção de ácidos, queima de biomassa, combustíveis fósseis, é um elemento químico, né, que é tóxico para os seres humanos, e ainda assim eles têm um efeito de dissolver o ozônio na camada de ozônio, né? Então ainda tem esse problema que ele causa. Os halogenados, que são compostos com carbono, nem sempre carbono, são produzidos pela. Assim, a gente não tem dados deles do passado, mas eles são produzidos naturalmente por vulcões, mas é bem raro. E atualmente por indústria, refrigeração, aerosóis, por propulsores, espumas expandidas e solventes. Então vocês podem ver que essas são coisas bem específicas, mesmo que tenha muita quantidade. O gás carbônico é o principal, mesmo que ele não seja tão potente quanto os outros, só que ele tem uma quantidade muito absurda. E vocês podem ver que a concentração deles só foi aumentar em quantidades astronômicas depois da Revolução Industrial. Não podemos ver o aquecimento global como um problema isolado. Não existem vários problemas que a gente tem que combater um de cada vez. Existem vários problemas, sim. Só que existem problemas centrais, que eles pegam várias coisas. Por exemplo, as causas principais do desmatamento e as causas para o aquecimento global muitas vezes estão relacionadas ao desmatamento, poluição e uso de combustíveis fósseis, que não são renováveis. Além de serem influenciados por esses problemas, eles influenciam outros, como aumento do período de seca, intensificação de furacões, extinção de espécies sensíveis à temperatura e o pH, porque a temperatura aumentando na atmosfera e nos oceanos altera o pH da água. E muitos animais sofrem com isso, eles morrem simplesmente. Ou muitos micro-organismos vão ficar melhor ainda e vão se reproduzir muito mais e vão causar problemas para outros seres vivos. Aqui, desmatamento. Causado principalmente pela agropecuária e extração de madeira. E tem uma coisa: 40% das queimadas são causadas para o desmatamento. Porque é uma das formas, né? Você não vai simplesmente cortar as árvores e deixar. Você tem que queimar para elas não crescerem mais.
Então eles estão intimamente ligados às queimadas e o desmatamento. Este impacto ele afeta diretamente a biodiversidade, além de indiretamente, porque o solo ele se torna propício para desertificação e erosão, além de liberar gases do efeito estufa, né? Você está liberando carbono que aquela árvore pegou da atmosfera. Chuva ácida é uma questão de poluição causada pela reação da água com gases sulfúricos e nítricos na atmosfera. Esse fenômeno pode ocorrer naturalmente por efeitos vulcânicos, só que são bem mais raros, não é o tempo todo que você vai encontrar, e está intimamente ligado com a produção industrial. Aqui no Brasil, por exemplo, não existem vulcões, nenhum ativo. Assim, tem vulcões sim, mas nenhum que produza esse tipo de gás. Mas aqui no Brasil tem chuva ácida. Por quê? Por causa da industrialização. E, assim, não é qualquer uma, né? Existem fábricas que fazem esse tipo de gases e que não tem filtro, que não tem nada, que não tem fiscalização. E muitas vezes ocorrem distantes da origem desses gases. Então, por exemplo, se uma fábrica produzir esses gases aqui, numa região do Brasil, vai chover lá não sei aonde, né? Porque não é necessariamente lá que vai ocorrer a fusão dos gases, as reações químicas com a água. E os efeitos são ruins para os corpos d'água, como rios e lagos, além da vegetação e seres vivos sensíveis. E também, quando acontece em cidades, pode ocorrer, pode corroer monumentos ou construções. Introdução de espécies exóticas. Isso é outro impacto ambiental. Ocorre naturalmente, com os seres vivos migrando de um lugar para o outro, né? Ocorreu, sei lá, alguns anos, um jacaré, não sei se é jacaré ou crocodilo, um crocodiliano, que é lá dos Estados Unidos, simplesmente nadou pelo oceano e colonizou uma ilha. Acontece, né? Isso é uma coisa completamente comum de acontecer. Só que a introdução de espécies exóticas em outros ambientes se agravou com os seres humanos fazendo o papel de transportador. Essas espécies exóticas. O que é uma espécie exótica? Né? É uma espécie que não é originária do local que ela está. Só isso. Não é uma espécie que é bonita, que é diferentona. Né? É só uma espécie que não se originou lá. Que não evoluiu lá, que não é adaptada para aquele local especificamente. Algumas se adaptam ao ambiente sem causar impactos ambientais importantes, ou simplesmente não se adaptam, elas morrem. Normal, acontece o tempo todo. Um exemplo de espécies que não causam grandes problemas ambientais são pardais e lagartixas comuns. A lagartixa, que vocês veem na casa, né, que ela fica andando assim, por aí, que é meio esbranquiçada, ela é uma espécie africana. E, assim, a gente não vê grandes problemas para o meio ambiente. Pardais também, eles são animais que, assim, se reproduzem muito e tomaram o Brasil inteiro praticamente, mas eles são originários da Europa. E mesmo assim a gente não vê tantos problemas com extinção de outras espécies de aves, nem nada. O problema são espécies que causam sim problema, que causam impactos ambientais, como coelhos. Coelhos se reproduzem muito, eles consomem muita matéria, eles superam eles superam os as, os outros animais, né, as contrapartes de mamíferos pequenos herbívoros muito mais do que, assim, por exemplo, se tem um mamífero pequeno herbívoro e tem um coelho, geralmente o coelho vai se suceder melhor, causando a extinção daquele outro animalzinho. Búfalos. Aqui na Amazônia a gente tem búfalos. Tem búfalos andando por aí. Eu não vou dizer que são tantos assim, só que eles causam impactos ambientais.
E eles não têm predadores aqui na América. Uma onça não é capaz de matar um búfalo. Um jacaré, talvez, mas. Assim, não existe uma maneira de combater eles senão artificial. Quem trouxe eles pra cá foram seres humanos e a gente tem que resolver, né? Outra coisa, mosquitos Aedes. O Aedes aegypti, ele não é natural daqui do Brasil. Ele trouxe para cá também várias doenças originárias da África. E agora, além da malária, que já é natural daqui, a gente tem que cuidar também de dengue, zika e tudo mais. E todos eles originários da África. Os javalis também tem, principalmente no mais ao sul, centro-oeste, e são originários da Europa. Os ratos, eles são originários do Sudeste Asiático, mas eles foram se espalhando para todos os cantos desde o começo da história humana, né? Além de diversas espécies de plantas que ameaçam a biodiversidade dos locais. Isso também vale para outros países, né? Eu dei o exemplo do Brasil, porque é mais comum, só que, por exemplo, na Austrália tem infestação de gato. E os gatos estão matando toda a biodiversidade de lá. Eles não estão adaptados a um predador tão efetivo quanto os gatos. É também biodiversidade de ilhas, né? Porque as ilhas, elas têm bem pouca proteção. Muitas vezes, os animais não têm predadores lá. Aí você bota um cachorro lá no meio, pronto, acabou as espécies nativas. Poluição. Então, eu falei de alguns casos de poluição aqui, agora só vou falar de uma forma abrangente. A poluição pode ocorrer na água, no ar ou no solo, não no fogo. E na água, você pode separar entre química, física ou biológica. Química sendo metais pesados, produtos químicos. Física, partículas ou detritos que ficam na água. Ou biológica, como micro-organismos patológicos. Eu lembro que eu falei, né, sobre as doenças causadas por micro-organismos, protozoários, vírus, bactérias, fungos. O ar tem a poluição causada por partículas nocivas à saúde ou ao meio ambiente. Idem para o solo. No ar, né, eu falei sobre o efeito estufa, eu falei como a poluição de gases de efeito estufa são ruins a longo prazo, mas também são a curto prazo, porque o gás carbônico ele é tóxico, não tanto assim, o monóxido de carbono muito mais. Só que, por exemplo, na China, que ocorre lá eles dependem muito de combustíveis fósseis, o, as cidades, né? A cidade do México também é um local que dá pra ver isso, que o ambiente é todo coberto por fumaça. E isso é ruim para o pulmão das pessoas, para pessoas com asma também. E isso também é um impacto ambiental, porque nós fazemos parte do ambiente. A saúde dos seres humanos também é importante. Ao solo, existe a poluição dos resíduos líquidos e sólidos, que ameaçam a saúde humana e a qualidade do solo, né? Além de certos tipos de poluição do solo causarem a morte dos micro-organismos, dos seres vivos que viviam lá, e a incapacidade de produzir coisas lá, né? Das plantas crescerem depois que colocar adubo e tudo mais. Como combater esses impactos ambientais? Então, essa é a pergunta de ouro, né? Existem várias maneiras. Tem as sistêmicas e individuais. As sistêmicas, elas vão abranger tudo. Elas vão tentar fazer uma medida de maior alcance, que seria desestimular as ações que causam os impactos ambientais. Por exemplo, extração de madeira. Para que tanta madeira? Vamos tentar diminuir um pouco isso. Combater a extração de madeira ilegal, né, para não causar a extinção de outras espécies. Porque vai estar
fazendo isso de maneira ilegal, não vai ter nem fiscalização de que local você pode desmatar, né? Desestimular a produção de energia suja, né? Combustíveis fósseis, optando por energia limpa, e mesmo a energia limpa causa impactos ambientais, só vai causar menos. Por exemplo, as hidrelétricas, imagina quantas espécies foram extintas por causa disso, que a gente não sabe, ou quantas espécies que agora estão em vulnerabilidade por causa disso, ou quantas espécies que migraram daqueles locais, ou espécies que vão ter que se adaptar de uma forma totalmente diferente, elas estão vulneráveis por causa disso. Isso também é impacto ambiental. E eu não estou dizendo que não é para existir hidrelétrica, que a gente tem que continuar queimando carvão e usando petróleo, mas tudo vai causar impacto ambiental. E a gente tem que só ver qual é o menor que a gente pode causar. Não tem como você existir sem causar impacto ambiental. Também visar por fiscalizar terras protegidas, alianças internacionais, sensibilização da proteção. Afinal, estamos todos no mesmo planeta e a gente tem que combater esses problemas juntos. O problema que afeta a floresta amazônica não acaba no Brasil. Ele vai até onde vai a floresta amazônica. A Venezuela, Equador. Tem no Equador? Enfim, isso que é biologia não geografia. Mas o ponto é que uma medida individual, ou melhor, uma medida nacional, muitas vezes não vai combater o problema de forma efetiva. Falando em combater as coisas de forma efetiva, focando só em uma coisa, medidas individuais, elas funcionam sim, só que em menor quantidade. O indivíduo, como eu tinha dito, não tem como você não causar impactos ambientais. Quando você respira, você está expelindo gás carbônico na atmosfera. Quando você come um alface, você está comendo uma planta que foi plantada não sei aonde, que exigiu água para ser plantada, ela exigiu uma limpeza que também é feita com água, vários produtos que vão ter lá. Assim, a gente não vive sozinho. Sempre vai ter um monte de recursos que a gente está usando. Mesmo que a gente vive na mata, mesmo que a gente viva na mata. O problema é, a gente, como população, causa muito impacto ambiental. Às vezes desnecessário. Por exemplo, como combater isso, né? Diminuir a quantidade de água utilizada. Não estou falando só de banho. Não estou falando só de lavar a mão e escovar o dente. Água. Quando você compra quando você lava um copo de plástico, você está sim usando água. Só que quando você usa copos descartáveis, você está gastando muito mais água, porque esse copo ele também precisa de água para ser produzido, para limpar, para fazer todas essas coisas. A produção dele também teve que ter água. Tudo está conectado. Consumo de produtos que necessitam. A produção de lixo, né, como eu acabei de falar, jogar plástico descartável. O descarte de lixo de maneira correta, porque lixões, por exemplo, causam vários impactos ambientais. O consumo de produtos que necessitam de um grande impacto ambiental para serem produzidos. Por exemplo, isso também vai uma questão muito ética, né? Por exemplo, a questão do próprio consumo de carne. Porque lembra que eu tinha falado sobre a aula passada, né? A questão dos níveis tróficos. Uma planta, ela vai gastar, sei lá quantas quilocalorias. O animal que come a planta, ele vai ter bem menos energia em proporção, porque ele está só se alimentando dos restos dela. Melhor, o resto de energia que ela produziu. Quando você come uma vaca, não uma vaca inteira, né? Mas sim, quando você come carne de uma vaca, você está comendo, você está aproveitando da energia dela, dos nutrientes dela, que ela se aproveitou de outro ser vivo. Se você pegar diretamente, você vai gastar bem menos energia, você vai causar bem menos impactos.
se você comer menos carne. Isso é uma questão matemática mesmo, lógica. E é só levar isso para outros níveis, né? Por exemplo, ao invés de comprar uma roupa, pegar do brechó, ou pegar de uma empresa que não utiliza métodos que causam problemas, impactos ambientais. Isso são todas medidas individuais. Você pode escolher, né, o que você quer. Às vezes não tem como. Infelizmente, a gente não tem uma liberdade limitada de escolher qualquer coisa. Mas eu acho que é esse o ponto, né? As medidas individuais não podem acontecer sozinhas. Tem que ter as medidas sistêmicas. E não tem como ter medida sistêmica se ninguém aderir. Por isso que as duas andam juntas. E é importante não ficar dizendo que só uma coisa importa, ou que só outra importa, ou que nenhuma importa, né? Que é pior ainda. E eu acho que é isso. Até a próxima aula. Obrigado pela sua atenção.